Bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 21, 9. Sejam todos bem-vindos ao resumo da terceira semana da nossa leitura narrada, a Bíblia Viva. Acabamos de terminar a leitura da Bíblia Viva da terceira semana e também acabamos de terminar os capítulos do Evangelho de Mateus. Essa semana nós lemos Mateus de 21 a 28, da entrada do rei à vitória da ressurreição. Amém? Irmãos, nessa terceira semana, o Evangelho de Mateus nos conduziu ao coração da fé cristã. Nós podemos ver Jesus entrar como rei em Jerusalém. Nós podemos ver também Jesus ser rejeitado pelos religiosos e entregar-se como cordeiro, morrendo na cruz e ressuscitando em vitória. Amém, pessoal? Irmãos, aqui nós aprendemos que o reino de Deus não se estabelece pela força humana, mas sim pelo amor obediente, pela verdade e pela cruz e pela ressurreição. Se vemos o contexto geral dessa terceira semana, de Mateus 21 a 28, nós vemos que é o fechamento do Evangelho, desse Evangelho. Tudo converge, gente. Tudo converge para a autoridade de Jesus, para o confronto com a religiosidade, para o juízo e vigilância, mas também para sacrifício redentor e para ressurreição e missão. Irmãos, não é apenas o fim da história, é só o início da missão da igreja. Entenderam? E aqui eu vou deixar para vocês já as palavras-chave que nós encontramos nessa terceira semana. Primeiro, a palavra-chave como rei, a autoridade legítima de Jesus, que está lá em Mateus 21, 5. Em segundo, rejeição, que é a resistência humana à verdade, em Mateus 21, 23. A hipocrisia, que é a aparência, uma aparência sem vida, que está em Mateus 23. Nós vemos a vigilância, a palavra-chave vigilância, que é a fidelidade constante. Está em Mateus 24, no versículo 25. E nós também vemos a fidelidade que é a responsabilidade com o que Deus confia, Mateus 25. E em sexto lugar, palavra-chave, obediência, que é a submissão à vontade de Deus. Isso está lá em Mateus 26. Pode reler o capítulo para entender a obediência. Sétimo, sacrifício, que é a redenção pela cruz. Está em Mateus 27. E, finalmente, ressurreição, que é vitória definitiva em Mateus 28. E, para terminar, com palavra-chave, missão, que é o envio dos discípulos para pregar a boa nova. Está em Mateus 28, de 19 a 20. Agora, vamos ver Jesus revelado, capítulo por capítulo. Em Mateus 21, nós vemos Jesus como rei manso e com autoridade. Está lá em Mateus 21, 5, Mateus 21, de 18 a 19. Revelação de Jesus. Pessoal, ele entra como rei em Jerusalém. Ele não entra mais como o mundo esperava. Não, ele confronta a fé de aparência. Você vive uma fé de aparência? Ele confronta a figueira sem fruto. Você já produz fruto? Irmãos, aplicação
que nós podemos tirar dessa revelação é que Jesus não aceita louvor sem obediência. Pegou a chave? Ele procura fruto e não espetáculo. Entenderam? Em Mateus 22, nós vemos Jesus como sabedoria divina e Senhor do amor. Mateus 22, de 37 a 40. Irmãos, eu só não vou ficando relendo os capítulos, porque já está gravada toda a Bíblia narrada no YouTube. Volta, pode ouvir de novo, releia os capítulos lá em casa, medita naquilo que eu estou falando e pede para o Espírito Santo te revelar aquilo que você precisa entender. Irmãos, aqui nós vemos a revelação de Jesus, aqui é que ele demonstra armadilhas religiosas e ele revela o centro do reino de Deus. Amar a Deus e ao próximo. E a aplicação que podemos tirar aqui é que toda espiritualidade que não produz amor, ela está desalinhada, ela está fora da vontade de Deus. Já em Mateus 23, nós vemos Jesus como profeta, um profeta que confronta a hipocrisia. Em Mateus 23, 13 e em Mateus 23, 27. E aqui a revelação de Jesus é que ele denuncia os líderes que ensinam certo, mas vivem errado. Entendeu? Ensinar certo, mas viver ao contrário daquilo que ensina ou prega. E a aplicação prática aqui é que Deus, ele não se impressiona com discursos bonitos, ele vê o coração. Ele não se impressiona com a aparência, ele vê o coração. Em Mateus 24, nós vemos Jesus como Senhor do tempo e da história. Mateus 24, 12 e 13 e Mateus 24, 42. A revelação de Jesus em Mateus 24, Jesus alerta sobre os enganos, sobre as crises, sobre o esfriamento do amor e, sobretudo, também ele chama a perseverança, ele chama a igreja à perseverança. E a aplicação aqui é que vigiar, pessoal, é permanecer fiel quando tudo tenta nos distrair. Jesus mandou, vigiai e orai. Em Mateus 25, Jesus, como juiz justo e Senhor da responsabilidade. Mateus 25, 21 e Mateus 25, 40. Revelação de Jesus em Mateus 25, ele ensina a vigilância. Lembra da parábola das virgens? Ele ensina a fidelidade. Lembra dos talentos? E ele ensina a compaixão prática. Irmãos, a aplicação em Mateus 25 é que a fé verdadeira, ela se manifesta em responsabilidade e, sobretudo, em serviço. Amém, pessoal? Mateus 26, Jesus como filho obediente. Mateus 26, versículo 39. A revelação de Jesus aqui é lá no Getsemane. Jesus escolhe a vontade do Pai acima da sua vontade. E você? Você escolhe a vontade do Pai? Deixa no comentário. Eu escolho a vontade do meu Pai. Obedecer nem sempre é fácil, irmãos, mas sempre é o caminho da vitória em Cristo Jesus. Já em Mateus 27, Jesus é apresentado como Cordeiro sacrificado. Mateus 27, 46, 27, 54. A revelação de Jesus aqui, nesse capítulo, ele sofre, pessoal. Ele se cala e ele morre para cumprir a redenção, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Irmãos, a cruz nos chama à gratidão.
Já agradeceu a Jesus hoje pelo seu sacrifício na cruz? Agradece. A aplicação aqui também nos chama arrependimento. Você já se arrependeu do seu pecado? Já pediu perdão para Deus? Você já renunciou ao seu passado? Irmãos, a cruz nos chama à gratidão, mas também ao arrependimento sincero e à renúncia diária dos nossos pecados. Em capítulo 28, Jesus é apresentado como Cristo ressurreto e Senhor da missão. Mateus 28:6 e Mateus 19:20. E Mateus 28, de 19 a 20. Jesus é revelado como a revelação de Jesus nesse capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Mateus. A morte é vencida, pessoal. Eita, aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. A promessa se cumpre e a missão é entregue, gente. Quem encontrou Cristo vivo, assim como eu, Celeste, encontrei, não pode permanecer parado, gente. Não importa se eu falo português correto, não. Eu falo português mesmo, mas eu continuo pregando o Evangelho de Cristo porque é um mandamento. Ele nos mandou, Ele nos deu uma missão. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Receber, pessoal, as aplicações práticas que você pode levar dessa semana, dessa terceira semana da nossa leitura, a Bíblia Viva, é que receber Jesus como Rei de verdade, nós temos que receber Ele dessa forma, como Rei, como o nosso único suficiente Senhor, Rei da verdade. Irmãos, a verdade que liberta. Abandonar a fé de aparência e viver a fé verdadeira com Cristo. Viver vigilância e fidelidade. Escolher obedecer mesmo quando dói, gente. Viver à sombra da cruz. Caminhar na esperança da ressurreição e assumir a missão com coragem. Não é fácil, pessoal. Não acha que é fácil estar aqui falando com você sabendo que eu não sou perfeita em falar português. Mas Deus me chamou para pregar a boa nova de Cristo. E é nessa língua que Ele me mandou. Então eu obedeço. Irmãos, no final desse resumo, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos para entregar esse estudo, porque na próxima semana vamos iniciar com o Evangelho de Marcos. O reino de Deus se estabelece pela autoridade de Cristo Jesus e pela cruz e pela ressurreição. Olha só, Mateus 21:28 apresenta 3 movimentos teológicos bem claros. Jesus entra como rei legítimo, Jesus é rejeitado como Messias inconveniente e Jesus se entrega como Cordeiro Redentor. Jesus ressuscita como Senhor absoluto e Jesus envia como Cristo missionário. Pegou a chave? Jesus é o Rei prometido que é rejeitado pelos homens, mas Ele é exaltado por nosso Deus como Senhor sobre todas as coisas. Esse tema percorre toda a semana e explica por que o louvor vira rejeição, a religião vira oposição e a cruz vira o caminho. Mas também a morte, gente, a morte vira vitória. Eu passei pelo vale da sombra várias vezes, mas eu tive vitória sobre a morte. Ressuscitei com Cristo Jesus. Olha só, a palavra-chave rei nos demonstra que Jesus entrou em Jerusalém cumprindo Zacarias 9:9. Ele não é o rei político, mas um rei messiânico. O reino de Deus é escatológico, gente. Irmãos, a palavra-chave autoridade
Aqui Jesus ensina, Jesus confronta, Jesus julga com a autoridade divina. A autoridade não vem do cargo que nós temos. A autoridade vem da natureza divina, entendeu? A hipocrisia está lá em Mateus 23. Aqui Mateus 23 denuncia uma religião que conhece a lei, mas não reflete o caráter de Cristo. Irmãos, a revelação sem transformação produz condenação, não vida. Tá pegando? E se falamos da vigilância, a vigilância liga a fé à nossa perseverança, uma fé perseverante. Irmão, a escatologia não deve gerar medo em você. Eu aprendi a escatologia com o pastor Lamartine Pozella, eu sou grata a Deus. Sabe, antes disso eu tinha até medo de iniciar esse curso, para te falar a verdade. Mas eu repreendi esse espírito de medo e hoje eu não tenho medo de falar da escatologia para você, porque aprendi com o melhor dos melhores. Irmãos, a escatologia não deve gerar medo, aprendi que ela deve gerar responsabilidade e ética. Agora vamos falar da obediência. No Getsemane, Jesus submete sua vontade humana à vontade do Pai. Já falei uma vez, mas eu repito aqui porque é de uma tamanha importância. A salvação é fruto de obediência perfeita de Cristo. Nós somos salvos através de Jesus, não pelas obras que fazemos, mas através do nome de Jesus Cristo. O sangue derramou. Ele deu sua vida para que eu e você fôssemos salvos. Irmãos, falando do sacrifício em Mateus 27 nos mostra a cruz como substituição. Jesus mora em lugar de substituição penal. E a ressurreição, para terminar, lá em Mateus 28, isso confirma a vitória definitiva. A ressurreição valida a cruz e inaugura a missão. Amém, pessoal? Irmãos, esse livro de Mateus, ele é excelente. Eu amei fazer essa leitura narrada, ler esse evangelho mais uma vez. Irmãos, Deus não busca ritual, Deus busca vida frutífera. Sabe, a parábola das bodas, mas as armadilhas religiosas. Lembra de Mateus 22? Jesus como sabedoria divina, ele revela o amor como centro da lei. A lei encontra um cumprimento em Cristo Jesus. Irmãos, amor a Deus e ao nosso próximo não é uma opção, não é uma escolha, é uma essência. Pegou a chave? Jesus denuncia os líderes religiosos que conheciam a verdade, mas eles não viviam. Irmão, religião não salva ninguém. Você que está achando que religião não salva ninguém. Religião não te transforma. Religião não te traz vida nova. Mas Jesus sim. Ele salva, Ele te transforma, Ele te traz uma vida nova, uma nova criatura em Cristo Jesus. Você se torna aceitando Ele como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Amém, pessoal? Ceia, o Getsemane, a traição. Jesus escolheu obedecer até o fim. Independentemente do sofrimento, da dor que ele sentia, da humilhação, ele escolheu obedecer até o final. A obediência de Jesus é central para a redenção, pessoal. Submeter à vontade de Deus gera vida, entendeu? E se falamos agora do julgamento, da crucificação e da morte,
Ele assume o lugar do pecador. Ele assume o meu lugar. Ele assume o teu lugar. A cruz é substituição e reconciliação. Jesus perdoa aqueles que o crucificaram. E você ainda guarda mágoa de alguém? Você libera perdão facilmente pensando que você não é melhor do que Jesus? Se Ele perdoou, por que você não perdoa? Perdão te liberta você e não aquele que te ofendeu. Irmão, a cruz é substituição e reconciliação. Não esqueça disso. A cruz nos chama a gratidão e a renúncia do pecado. A falta de perdão também é pecado, porque é falta de obediência. Deus mandou perdoar. Jesus falou para Pedro até 70 vezes 7. Ele venceu a morte e Ele reina eternamente no meu coração, no seu coração. E a missão nasceu, Jesus nos deu uma missão. Declara no comentário, eu tenho uma missão com Deus. Nós fomos enviados. Jesus é rei mesmo quando Ele foi rejeitado. Ele continua sendo rei. A cruz que Ele carregou não foi uma derrota, mas sim uma estratégia divina. E a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Irmãos, você está pegando essa chave? Eu creio que sim. Nem todos que aplaudem Jesus estão dispostos a obedecer e a ouvir a verdade. A fé verdadeira é provada quando custa a gente. Porque quando tudo é fácil obedecer, não é? Mas quando tudo custa, quando tudo é difícil, quando as enfermidades vêm, quando as lutas vêm, quando as dores vêm, as insônias, as traições, as rejeições. Ai, Jesus, obrigado por ter dado a sua vida na cruz, no meu lugar. O amor de Deus para nós foi revelado lá na cruz, pessoal. A esperança nasceu na ressurreição. Não é uma semana para leitura rápida, não. É uma semana para compreender quem Jesus é e o que significa seguir Jesus de verdade, não de brincadeiras. Seguir Jesus não de boca para fora. Seguir Jesus por inteiro, por completa. Irmãos, não esquece que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Está escrito em Salmos 109, 105. Confire. Até aqui nós vemos quem Jesus é, o que Ele fez e como Ele venceu. E agora vamos seguir a partir da semana que vem, entendendo que a palavra continua viva, falando conosco no presente, iluminando a cada dia as nossas decisões, curando nossas feridas, moldando nosso caráter. Esta semana não foi em vão. Essa leitura foi uma leitura que nos mostra que Jesus é o centro mesmo de tudo. Jesus é o centro da nossa vida. E antes de orar com você, eu gostaria de te deixar a gólida celeste como sempre. A ressurreição não é apenas um evento do passado, pessoal. É a força que nos envia a viver e anunciar o Evangelho hoje. Então não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje e agora. Amém? Pegou a chave? Vamos orar? Senhor Jesus, nós celebramos hoje a Tua ressurreição com gratidão, com fé e com esperança viva. Obrigado porque a morte não te venceu. Obrigado porque o túmulo não te reteve, ele está vazio. E o pecado não teve a última palavra sobre o Senhor. Obrigado porque pela Tua vitória nós recebemos vida nova e vida em abundância. Nós recebemos perdão sem merecer e reconciliação com nosso Deus, Pai Todo-Poderoso.
Obrigado porque a ressurreição nos lembra que nenhuma dor é definitiva e que nenhuma situação está fora do seu controle, Pai. Não do nosso, mas do seu controle. Renova hoje, Senhor, a nossa fé. Onde houve desânimo, traz alegria. Onde houve medo, traz coragem. Onde houve luto, Pai, traz esperança. Senhor Jesus, recebemos a missão que Tu nos confiaste. Não queremos guardar o Evangelho apenas para nós mesmos. Nós queremos viver com discípulos, como discípulos enviados. Enviados para pregar a boa nova. Com palavras, com atitudes e, sobretudo, também com nosso testemunho. Dai-nos ousadia para anunciar a verdade. Tira toda a vergonha em nome de Jesus. Amor para alcançar pessoas. E fidelidade para permanecer até o fim, independentemente da circunstância, Pai. Que a certeza da Tua presença, Senhor, nos acompanhe todos os dias da nossa vida, em cada passo, em cada decisão, em cada desafio, e que possamos viver não como quem teme o amanhã, mas como quem caminha com Cristo vivo. Nós encerramos essa semana declarando que Jesus vive, que Jesus reina, que Jesus está conosco. E nós seguimos firme, seguimos cheios de esperança e seguimos 100% com Jesus. Amém, pessoal? Amém? Convido você a deixar sua curtida, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e a convidar uma outra ou um outro irmão para seguir essa leitura conosco em 6 meses, a Bíblia Viva. Semana que vem vamos estar iniciando a leitura do Evangelho de Marcos. Se preparem porque vai ser tremenda. Amém? Bendito que vem em nome do Senhor. Mateus 21, 9. Pega essa chave para você e guarda. Mas não guarda somente para você. Guarda no seu coração, mas compartilha com outras pessoas também. Jesus reina, porque Ele é o Rei. Que Deus te abençoe grande e poderosamente.